Bom, Bernardo. Ixi, Maria, deu um problema com o Bernardo. Aí, boa noite para todos. Já estamos aqui. Bernardo já está também. Opa, Bernardo, muta seu microfone, rapidinho. Pronto. Começamos com um problema técnico aqui, mas vamos com tudo. Bom, enfim. Nós estamos aqui para o primeiro episódio da Live Legalidade. Estamos aqui com o primeiro convidado, que é o Cássio Moreira. Eu quero dar uma apresentação rápida dele e já abrir a palavra para ele, tá? A gente está, enfim, muito. A gente tá... Perdão. O Bernardo, que está dando eco aqui. Vou fazer uma primeira apresentação do Cássio e já vamos abrir a palavra para ele. O Cássio Moreira é graduado em Economia, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e é mestre em Economia do Desenvolvimento. Doutor em Economia, com ênfase em Economia do Desenvolvimento pela Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor em História pela Universidade Federal de Fluminense. Hoje é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e é autor do livro O Projeto de Nação Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, 1961 até 64. O livro é da editora Sulina e é de 2014, além de diversos artigos, capítulos e textos. E um pós-fácil maravilhoso que eu li hoje, né? Ele não sabe, mas eu li hoje do livro do Wendel Pinheiro, Um Tempo Bem Melhor para se Viver. Bom, quero abrir a palavra aqui para o Cássio, para se apresentar rapidamente e a gente já começar com tudo. Boa noite, Cássio. em primeiro lugar, boa noite, Lucas, boa noite, Bernardo. Muito obrigado pelo convite da Central Trabalhismo. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo e saudações trabalhistas e saudações janguistas aí a todos que estão nos assistindo, e eu espero trazer reflexões e contribuições aí a quem está nos assistindo. Perfeito, vamos lá. Bom, para começar, Cássio, eu vou abrir a palavra para o Bernardo para ele fazer a primeira pergunta. Opa, maravilha, boa noite a todos aí que estão assistindo, boa noite, Lucas, boa noite, Cássio, obrigado por ter aceitado o convite aí. Eu acho que o livro, né, o Projeto de Nação Goulart, que foi um dos últimos que eu li ano passado, aqui a capa, ó, ele é muito precioso porque ele não só traz detalhes, inclusive muitas coisas que eu não fazia ideia do projeto, né, de governo do Jango, como também faz o comparativo, por exemplo, com o PND do Geisel, certo? E eu acho que esse é um assunto interessante. No livro, você coloca o nacionalismo como um dos elementos aí que compõem o projeto trabalhista. E o Geisel, ele é uma figura aí ligada a esse ufanismo da ditadura militar, e muitas pessoas dentro da militância, vamos dizer assim, neodesenvolvimentista, têm um certo apreço pelo Geisel, que foi um ditador, fez parte de um processo aí de repressão da mobilização da classe trabalhadora, fez parte de um regime apoiado, pelo menos no início, pelos Estados Unidos. Então, gostaria de saber como que você enxerga aí o desenvolvimentismo do Geisel e a sua relação com o trabalhismo, né? Perfeita a pergunta. Em primeiro lugar, fico muito feliz de tu ver tu com um exemplar do livro aí. A gente está numa batalha para fazer com que saia a segunda edição, né? O livro, enfim, ele vai ser fruto da minha tese de doutorado, né? Pela URGS, sob orientação do professor Pedro Fonseca. Então, muito aí do conteúdo tem referências, tem contribuições muito importantes do meu mestre, né? O professor Pedro Fonseca. Bom, eu vou começar lá do início do livro e depois chego à parte do Geisel, tá? Respondendo a tua pergunta. A pesquisa, ela surgiu enquanto eu estava entrando no doutorado, e eu sempre tive um apreço muito grande pelo trabalhismo, enfim, até tem um certo parentesco, meu avô materno com Getúlio Vargas,
e então isso fez com que eu sempre fosse simpático ao Getúlio, ao Brizola, mas eu confesso que naquela época eu não conhecia tanto o Jango, né? E aí quando eu comecei a pesquisar, e principalmente duas referências, embora hoje o meu livro possa estar entre as grandes referências do tema, para mim o livro mais importante foi o do Muniz Bandeira, do governo João Goulart, né? E esse livro, assim como o documentário do Silvio Tendler, o Jango, fizeram uma grande curiosidade em relação ao governo João Goulart. E eu percebendo também que, na minha opinião, foi um presidente completamente injustiçado, porque ele era acusado de ser um presidente fraco, indeciso, covarde. E a gente tem que contribuir com isso, a gente tem que fazer uma pesquisa para mostrar se isso é verdadeiro ou se é falso, se havia um projeto, né, se essas ideias estavam conectadas, se essas ideias já estavam presentes na cabeça do Jango, se ele foi levado isso pelas forças dos últimos momentos. E aí eu acabei me mergulhando, li uma literatura enorme. O meu passatempo era ir em sebo. Eu tenho uma biblioteca hoje de uma quantidade de livros que eu fico, enfim, dá inveja a quem estuda o assunto, porque eu tenho muitos livros e muitos livros raros, né? E eu comecei a comprar, ia sebo, procurava, fui em quase tudo que é sebo, em Brasília, outros lugares, Porto Alegre, enfim. E aí comecei a pesquisar o Jango, e quando eu comecei a pesquisar, eu me encantei principalmente pelo ser humano que o Jango era. Porque eu acho que é muito difícil um político ser bom e não ter um bom coração. E eu fiquei impressionado, e isso acabou me encantando, e eu já era grande admirador do Getúlio e do Brizola, fiquei mais ainda pelo Jango, né? Então foi assim que surgiu. Bom, aí durante a tese, o meu orientador sempre puxava, né, Cássio, tu não pode te apaixonar pelo objeto estudado, tu tem que ter uma visão crítica. Então eu sempre buscava ter essa visão crítica, né? Só que quanto mais eu mergulhava, quanto mais eu estudava, mais eu ficava convicto que foi um herói nacional, um homem extremamente injustiçado, um visionário, que acabou sendo perseguido, derrubado, enfim, se tivesse aqui no Brasil, provavelmente teria sido preso e provavelmente morto. Então, assim, isso fez com que eu começasse a pesquisar. Só que a pesquisa, como era um objeto de assunto que eu era muito apaixonado, ela começou a chegar a 400 páginas. Né? E aí, no meio da pesquisa, eu me dei conta de uma outra coisa que poderia ser uma nova tese de doutorado, que é essa proximidade do Jango, do projeto do Jango, com o segundo PND do Geisel. E aí, quando eu comecei, eu até falei para o meu orientador, olha, a impressão que eu tenho estudando é que o governo Geisel imitou uma parte do projeto do Jango e implementou no segundo PND. Né? Daqui a pouco eu comento o quê. E aí, só que aí o meu orientador, não, mas Cássio, isso aqui é uma outra tese de doutorado. Então, no capítulo virou o quarto capítulo. Na tese é um apêndice, né? É um apêndice porque acaba sendo um assunto bem diferente, né? E aí depois eu escrevi um artigo junto com o meu orientador na época, o Pedro Fonseca, sobre o projeto do Goulart, o segundo PND, um cotejo, né? Semelhanças, que foi publicado numa revista. E também depois eu tive o prazer de escrever um artigo chamado o segundo PND do governo Geisel e a retomada do nacional desenvolvimentismo. E esse artigo ele concorreu ao prêmio ABDE na área de desenvolvimento. Só que na época o ABDE, o prêmio era só para os 2 primeiros colocados, e eles gostaram tanto do meu artigo que acabou ficando em terceiro, mas fez parte da premiação, ou seja, eu fui convidado para Belo Horizonte, lá para receber o certificado, o diploma, e também o artigo entrou no livro da BDE. Né? Então, o que na tese no livro a gente aborda? Exemplos, por exemplo, o Geisel no segundo PND vai ser uma continuidade do processo de substituição de importações, agora focado nos bens de capital. Era o que o Jango pretendia. Inclusive o Jango, enquanto vice do JK, começou a fazer críticas aos rumos da política econômica do JK, porque o JK acabou
indo focar nos bens duráveis. E tanto nos documentos, as mensagens ao Congresso Nacional lá do Getúlio, mostravam que após os bens não duráveis, deixa eu explicar rapidamente aqui para o pessoal que está nos assistindo, porque às vezes tem gente de outras áreas, né? Cacuete de professor sempre querer ser bem didático. Na economia, a gente define basicamente 2 departamentos, os bens de produção e os bens de consumo. Nos bens de consumo, eu tenho bens de consumo não durável e durável. E nos bens de produção, eu tenho os bens intermediários e os bens de capital. Para ficar bem fácil do entendimento, a didática, imagina 4 produtos: gasolina, petróleo, gasolina, automóvel e refinaria. A gasolina seria o bem de consumo não durável. O automóvel seria o bem de consumo durável. O petróleo seria o bem intermediário. E a refinaria ou a montadora de automóveis seriam bens de capital, máquinas e equipamentos que fabricam outros bens. Então, a ideia do Getúlio e do Jango era que se completasse o processo de industrialização com os bens de capital, inclusive talvez antes dos bens duráveis. O JK acabou invertendo a lógica. E o Jango retoma essa ideia de focar nos bens de capital. E aí é derrubado por meio de um golpe em 1º de abril de 64, eu vejo muita gente esquerda fazendo alusão ao golpe de 31 de março. O golpe foi em 1º de abril de 64, civil-militar e midiático, né, usando as palavras do Jeremías Machado. Então, o que acontece? O governo teve o seu governo interrompido, e aí começa um novo período desenvolvimentista, que a literatura chama de desenvolvimentismo associado e dependente. Associado ao capital estrangeiro e dependente do capital estrangeiro. E, basicamente, o regime militar vai ser, basicamente, esse tipo de desenvolvimentismo, diferente do nacional desenvolvimentismo da era Vargas. O que o meu artigo, e já o livro já trazia isso, é que o Geisel, e aí isso que o artigo defende, o Geisel tenta retomar o nacional desenvolvimentismo, mas não o trabalhismo. Então, para o pessoal de casa ficar mais claro isso, imagina que o nacional desenvolvimentismo casado com o trabalhismo era formado pelo seguinte tripé: o Estado desenvolvimentista, propulsor do desenvolvimento, Estado, capital nacional e trabalhadores. Esse é o Pacto Trabalhista Nacional Desenvolvimentista, né? Nacional, porque via no Estado e no capital nacional, desenvolvimentista, porque via o Estado como propulsor do desenvolvimento, e trabalhista, porque havia essa inclusão dos trabalhadores, né? O Geisel, e aí quando entra o desenvolvimentismo associado e dependente, o tripé muda. O que muda no tripé? Estado, capital nacional e capital estrangeiro. Ou seja, os trabalhadores saem fora desse processo, né? Só que com cada vez mais prevalência do capital estrangeiro sobre o capital nacional. E aí, esse meu artigo, ele defende que o Geisel tenta inverter a lógica entre capital nacional e capital estrangeiro. O Geisel tenta começar a fortalecer o capital nacional, o Estado, só que o governo Geisel, embora eu defendo que foi um governo nacional desenvolvimentista, não foi um governo trabalhista, porque houve a exclusão dos trabalhadores desse processo. Então, por isso que alguns adeptos ao desenvolvimentismo, a nacional desenvolvimentismo tem essa simpatia pelo Geisel, porque, de fato, eu concordo, ele foi, na minha opinião, ele é um governo que tenta retomar o nacional desenvolvimentismo, mas longe do trabalhismo. Ou seja, não havia esse pacto com os trabalhadores, como está presente no governo Geisel, como está presente no governo Getúlio e João Goulart. Não sei se eu fui bem específico na resposta. A gente não está te ouvindo, Bernardo. O problema é que para abrir o microfone demorou um pouquinho. Eu acho interessante, porque às vezes a gente participou de um processo, né? O Cássio até viu isso mais de perto, acredito eu, e também sofreu muito com ataque aí na internet por conta disso, a formação de uma militância que é nacionalista, é neodesenvolvimentista, né?
mas por falta de formação acaba meio perdida. Então, às vezes, a gente encontra essas apologias, enfim, ao gás, até a figuras mais problemáticas da história brasileira, porque é tudo muito difuso, então acaba se perdendo, né? Eu acho que isso aí é até um gancho para algo que a gente quer tratar depois aqui, que é sobre o nacionalismo do trabalhismo, né? Eu sei que o Cássio é mais voltado para a economia, né? O livro dele trata muito mais disso, embora também traga, por exemplo, aspectos da reforma agrária, reforma urbana, mais interessante isso aí, e eu acho legal se quem está assistindo quer tirar aí um aprendizado desse primeiro momento aqui do nosso encontro, é esse. Né? O Cássio já falou muito bem, Geisel, desenvolvimentista agora trabalhista, a gente já não pode dizer. Manda aí a pergunta, Lucas. Perfeito, isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, tá? Mas não tanto. A gente sabe, a gente conhece, você conhece, e todos nós, você conhece melhor que todos nós, mas todos nós conhecemos bem a história do PDT, a história do trabalhismo, mas focando agora na história do PDT. O ponto aqui é que, na história do nosso partido, existiram muita gente que ajudou a formar, inclusive, o programa do PDT, que ajudou a fundar ideologicamente o novo trabalhismo do PDT, que se identificavam como marxistas. E aí que tá, a gente queria saber como que você enxerga a contribuição de pessoas como Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, o próprio Muniz Bandeira, que você teve contato, e qual a contribuição relevante que esses nomes do marxismo brasileiro tiveram para esse nacionalismo de esquerda trabalhista. Perfeito. Em primeiro lugar, também para falar desse tema, até acho que vocês vão chamar mais adiante, né, o Wendel, que tu até comentaste do livro dele, Um Tempo Bem Melhor de Se Viver, que eu tive a honra, o prazer de escrever o Pós-Fácil, e no Pós-Fácil eu dizia que o grande desafio vai ser transformar o cirismo em trabalhismo. Né? Falava um pouco sobre isso no final do Pós-Fácil, que aí complementa o que o Bernardo comentou antes também. Bom, e de fato também, eu vou responder um pouco a fala do Bernardo, que foi mais um comentário, né? Mas vou responder a tua pergunta também, tá, Lucas? Eu vou fazer tipo um apanhado histórico um pouquinho. Na verdade, o trabalhismo, a gente usa trabalhismo, e aí que tem os ataques muitas vezes, porque esse pessoal fica enfurecido que eu faço algumas defesas do PT também, como sendo um partido de raiz, de matriz trabalhista. E aí esse pessoal fica enfurecido, porque muitas dessas pessoas acabam sendo antipetistas, né? E então vai ser uma oportunidade de eu explicar um pouco, fazendo uma lógica histórica, né? Então o trabalhismo, na verdade, o que é o trabalhismo? O trabalhismo é uma corrente, um movimento político, né, dos trabalhadores, enfim. O trabalhismo tem um braço muito próximo da social-democracia, né? Talvez a diferença seja um pouco de como surgiu o trabalhismo inglês lá, com a social-democracia alemã na Europa, né? Mais os intelectuais, mais pela base operária, mas assim, são muito próximos, né? Trabalhismo e social-democracia. Ambos defendem um estado de bem-estar social, ambos defendem o fortalecimento dos trabalhadores, a inclusão social, né, direitos sociais trabalhistas, participação via democrática. Não são movimentos, embora a social-democracia ela vem do socialismo, e aí que eu vou fazendo o gancho aos poucos para falar sobre o marxismo, mas, enfim, a social-democracia aceitou, de certa forma, o capitalismo como um sistema, só que começou a querer implementar reformas dentro desse capitalismo. Então, o trabalhismo é algo muito mais amplo do que o trabalhismo apenas no Brasil. E o trabalhismo do Brasil, especialmente do PTB e do PDT, é um trabalhismo muito atípico, muito diferente do resto, inclusive do trabalhismo do PT, do trabalhismo europeu, enfim. Porque aqui a gente tem um elemento que não tem nos outros presentes, que é o positivismo. E aí, se a gente for estudar o berço do trabalhismo brasileiro, o histórico, raiz, quando eu falo histórico raiz, eu não me refiro a PT, só me refiro a PTB, PDT,
Quando a gente vai estudar o trabalhismo raiz, a gente tem que conhecer sobre Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos, o positivismo. Né? É o positivismo que vai dar um tempero diferente para o trabalhismo aqui no Brasil, que vai ser principalmente com o Getúlio, né? A grande liderança dele, a criação, a consolidação da legislação trabalhista, etc. Né? E, inclusive, alguns desses neodesenvolvimentistas trabalhistas fazem ilusão até o Estado Novo. Não existe nada menos trabalhista do que algo que defende um regime, enfim, algum tipo de ditadura que aconteceu, né? Embora também o Estado Novo, se por um lado foi uma ditadura, foi extremamente importante para a consolidação do Estado Nacional Brasileiro, porque nele que o Getúlio conseguiu fazer várias coisas que talvez se fosse num regime democrático ele não teria força o suficiente para fazer. Então, assim, o PTB antigo, que ele acaba surgindo, então, na verdade vão surgir dois partidos de base getulista, o PSD, um partido mais de centro, vindo da máquina estatal do getulismo, e o PTB antigo, que era um partido mais de base operária. Né? Eu falo antigo, embora foi recriado o PTB agora, porque nessa lacuna a gente teve o PTB, esse ligado ao Roberto Jefferson, essa coisa que acaba meio que manchando um pouco a sigla, né? Mas que isso acabou. Então, por isso que eu sempre falo referência ao PTB antigo, que o novo PTB provavelmente está tentando resgatar algumas bandeiras também, que é salutar. Então, nota que dentro do... Então, eu tenho um trabalhismo de forma mais ampla, que eu acredito que mais adiante na live a gente vai entrar nesses temas PT, bababá, que são bem polêmicos, e eu acho que é bem importante a gente ter um espaço para esclarecer algumas coisas que causam muita confusão. Mas no próprio trabalhismo a gente tem várias formas diferentes de trabalhismo. O trabalhismo do Getúlio acaba sendo diferente do trabalhismo do Jango, que é diferente do trabalhismo do Brizola, que é diferente do trabalhismo do Alberto Pasqualini e Fernando Ferrari. Então, tu tem vários trabalhismos, várias nuances do trabalhismo. Mas o que identifica se o trabalhismo é trabalhismo, e aí tem o meu artigo do pós-doutorado, que foi orientado pelo professor Jorge Ferreira, um dos grandes nomes estudiosos do trabalhismo, e um mestre intelectual meu também, que é o Muniz Bandeira, que eu tive a honra de conversar, né? Ele me mandou e-mail, Skype, ele estava na Alemanha, antes de falecer, e ele ia ser meu co-orientador no meu pós-doutorado, então a gente teve conversa sobre isso, e ele concordando muito com as teses que eu estava mostrando para ele. Então, por isso que eu defendo com unhas e dentes, porque por trás de mim tem alguém como Muniz Bandeira concordando, então é por isso que eu acabo trazendo muito isso com muita ênfase. Então, o PTB antigo, então, tem essas nuances, e aí tu tem um golpe, que na minha opinião o golpe de 1º de abril de 64 vai ser um golpe contra o trabalhismo, porque para te varrer uma ideologia por tanto tempo, tu precisa de muito tempo para varrer uma ideologia. Para te varrer uma ideologia é questão de gerações. Por exemplo, a gente está nessa polarização entre Bolsonaro e PT, e isso é uma coisa que vai ser resolvida com mudanças geracionais, na minha opinião. Entendeu? Porque muitas crianças que convivem com pais bolsonaristas vão ser bolsonaristas e vice-versa. Então é uma coisa que vai levar um tempo para a gente distender um pouco essa enorme polarização que a gente vive hoje. Então, na época, também tinha essa polarização, getulismo versus antigetulistas, e a UDN era o principal partido de oposição que agregava os antigetulistas, mas o que acontece, então? Tu vai ter praticamente 20, 21 anos de regime militar. E aí, o que acontece? Dentro do próprio regime militar, havia essa perseguição ao trabalhismo, essa inibição de estudos sobre o trabalhismo, e a própria esquerda que ressurge, vindo mais do movimento de guerrilha, e, né, porque muitos foram caçados, mortos, os que são e tal, ressurgem com aquela ideia que foi construída de trabalhismo sinônimo de populismo, Vargas, um manipulador das massas. Então essa esquerda, o PT surge como um partido antitrabalhista, porque via o trabalhismo como um populismo. E como o PT também é um saco de gato, assim, é tanta corrente, e tem visões marxistas, etc., se via que, na verdade, eles não querem o socialismo, eles não querem romper com o capitalismo, eles querem amenizar, eles querem reformas dentro do capitalismo. Então, esses caras são populistas,
Eles querem enganar a população, o povo, porque o que realmente representa os interesses do povo é o socialismo. Entendeu? Então, o PT vai nascer antitrabalhista. Tanto que eu li muitos documentos do PT. Tu não ouve a palavra trabalhismo em nenhum lugar. Tá? Então, o que acontece? Aí o PDT o Brizola vai tentar resgatar a sigla, PTB, não consegue, os militares veem muito perigoso isso, o Jango acaba falecendo no exílio, enfim, e aí o Jango acaba criando o PDT, que na verdade o nome seria PTD, né? E aí, como questão de sonoridade, PTD acabou se invertendo, PDT. E aí o PDT, então, ressurge como o herdeiro teórico, ideológico do antigo PTB. Mas quem começa a herdar como partido das massas vai ser o PT. Então, hoje o PT é o herdeiro das massas, né? Ou seja, o que o PTB antigamente tinha de filiados, de simpatizantes, quem tem isso hoje é o PT. Só que o PT, a impressão que eu tenho é que é tipo aquele filho que ficou tantos anos longe de casa, ficou longe das influências, embora está no sangue, né, essa questão da defesa dos trabalhadores, etc. Mas já vou entrar nesse ponto que é mais polêmico. Então o PDT ressurge, só que o Brizola também ressurge num outro Brasil, né, 20 anos depois. E aí com outros personagens que vão ser importantes, o próprio Darcy Ribeiro, né, enfim, Anísio Teixeira, que é um cara mais das antigas, que é uma das influências do próprio Darcy Ribeiro. Então, esse PTB que ressurge, ele tenta atualizar o trabalhismo histórico, traz as bandeiras do trabalhismo, e aí que vem essa questão do socialismo moreno, né, que o nosso socialismo é um socialismo diferente. Não é um socialismo próprio, tipo... E aí tem um pouco das influências até do Alberto Pasqualini, né? Que o Pasqualini ele era contra o socialismo no sentido de estatização dos meios de produção, mas sim um socialismo mais social, né? De tal. E aí o PDT acaba trazendo, aí todos esses que tu comentaste têm as suas participações nessa construção. Só que a própria ideologia trabalhista, é isso que causa confusão, porque as pessoas ficam muito presas ao trabalhismo histórico raiz do positivismo brasileiro. O trabalhismo é um conceito muito amplo e ele é mutável, ele vai se transformando ao longo do tempo. E aí o que a minha pesquisa de pós-doutorado tentou fazer foi identificar qual é o núcleo duro do trabalhismo. Tanto que eu até sou ousado no artigo, que eu sugiro que até o presidente Roosevelt nos Estados Unidos, na minha opinião, era um trabalhista. Só que também nos Estados Unidos não se usa essa palavra trabalhismo. Mas, na minha opinião, eu tenho convicção. O Roosevelt, para mim, foi um governo trabalhista. O governo do presidente Roosevelt. Né? Para mim, um dos maiores estadistas que o mundo já teve. E eu classifico ele como trabalhista. Só que na literatura, você não vai ver nada da palavra trabalhismo. Porque, às vezes, as coisas são parecidas, mas são usadas outros nomes, né? Assim como social-democracia, o trabalhismo inglês, trabalhismo na Nova Zelândia. Tu tem vários tipos de trabalhismo espalhados pelo mundo. Inclusive, na Inglaterra, até tu teve um trabalhismo meio que adotando como ideologia o próprio neoliberalismo, em alguns momentos, né, no Tony Blair e tal, que acaba meio que sendo contra um pouco a nossa história de trabalhismo, onde o nacionalismo está mais presente. Não sei se eu consegui responder a ti, Lucas. Então, assim, então o trabalhismo do PDT, ele vai ser um trabalhismo diferente também do PTB, mas mais próximo. O trabalhismo do PDT é muito mais próximo ao trabalhismo do PTB do que o PT. São trabalhismos diferentes, né? Embora eu classifique como trabalhistas também. Está sem áudio. Opa, estão me escutando aqui? Maravilha, vamos lá então. Observando aí, eu até tinha assistido, por exemplo, ao debate que o Cássio teve, né, no Tamir, sobre essa questão. Não foi propriamente se o PT era trabalhista, né? A discussão lá foi se o PT era neoliberal. Mas eu acho interessante, porque fica mais claro aqui, no Twitter, nas redes sociais em geral,
fica tudo muito solto, então ninguém entende nada, fica quase que um anacoluto, né? A gente tem espaço limitado, as coisas são rápidas, todo mundo tem uma reação, às vezes, exacerbada com certas coisas. Mas, ouvindo aqui o Cássio, eu acho que o Lucas concorda, eu acho que essa discussão ela é muito mais de viés semântico, né? No sentido de a percepção de trabalhismo. E quando o Cássio chama o PT de trabalhista, ele não diz que o PT está na mesma linha de trabalhismo do Getúlio, do Brizola, é algo distinto, né? E aí, naturalmente, é possível discutir essa questão aí. O Cássio colocou muito bem a origem do PT, uma origem antitrabalhista, né? Uspiana, surge aí nesse vácuo deixado pelo trabalhismo, é uma resistência à ditadura militar, no ABC paulista, com fortes Uma conexões com a falta de compreensão histórica também do próprio PT. Isso, claro, claro, com certeza. Aí assusta, naturalmente, a gente ouvir que o PT é trabalhista, a gente pensando no trabalhismo, essa linha que vem de Borges de Medeiros, como já foi pontuado, e passa até por Ferrari, né, que é um trabalhista de direita, e passa por Getúlio, passa por Jango, Brizola, Darcy Ribeiro, né, com o socialismo moreno. Então, eu acho que essa questão aqui está sendo posto um outro tipo de trabalhismo, a gente pode até discordar, pode discutir aqui, né? Pode passar a palavra aí para o Lucas, se ele quiser fazer um comentário, que uma pergunta foi dele aqui. Não, perfeito. Acho que está explicado o que, como eu e o Bernardo, a gente, inclusive, você que quase teve a honra de ter o Moniz aí como orientador, cara, eu e o Bernardo também, mas eu vou falar por mim aqui. Eu sou um fã do Moniz, a gente está tentando ler agora tudo dele, é uma coisa que a gente curte mesmo, e a gente vê a influência, o Cássio sabe melhor que nós, a influência marxista é muito forte nele, né? Eu te leio aqui O Caminho da Revolução Brasileira, acabei de ler, cara, a obra é um manual, né, de onde vai sair a insurreição, do papel do trabalhador rural, do papel do trabalhador urbano nisso, enfim. E essa discussão existe, né? Existe muito anticomunismo, inclusive em bolhas auto-intituladas como trabalhistas, então é uma coisa importante de ser explicada, né? Mas é isso, eu abro a palavra aí para o Bernardo. Eu acho interessante, até serve bastante. O Simão Rodrigues, ele tem uma frase, né, que é inventamos ou erramos, quando ele fala da América Latina. Ele fala mais especificamente da América Espanhola, mas eu acho que isso serve para toda a região, no sentido de que nós somos muito particulares, né? Então tudo aqui vai ser muito particular, muito adaptado à realidade brasileira. Então você vai ver, por exemplo, um trabalhismo, porque na realidade, né, para a percepção mais clássica, mais pasqualinista, né, melhor dizendo, o trabalhismo ele defende o que o Jango vai propor lá, que é um capitalismo humanizado, né? Mas aí você vai ter uma expressão que Capitalismo parte do solidário, né? isso, um solidarismo, né? É, mas aí vai ter uma expressão socialista que vai perceber que a contradição do imperialismo só pode ser superada através da superação do capitalismo dependente, né? Então vai ter muitas nuances isso tudo. Eu acho legal aqui trazer já uma análise mais focada no petismo mesmo, nesse trabalhismo, né? Se eu tiver equivocado aqui, a impressão que passa, de certa forma, quando eu estudo o governo João Goulart, lendo Muniz Bandeira, lendo Cássio, qualquer outro autor que fala sobre o assunto, é que de fato havia um processo de conciliação de classes, né? Por exemplo, se de certa forma o Jango congelou os salários com o plano trienal, né? Ele defendia as reformas de base, né, que iam modificar estruturalmente o Brasil. Então há essa contrapartida. Às vezes, a impressão que me passa é que os governos do PT, né, Lula 1, Lula 2, Dilma, os dois mandatos dela e esse último mandato que o Lula está tendo, eles não são nem de conciliação, né? Na verdade, há
hoje impera no Brasil um capitalismo rentístico, né? E estruturalmente eu não observo nenhuma mudança. Há até esforços localizados, por exemplo, agora saiu a notícia, há alguns meses, do Polo Industrial da Saúde, né, que é muito importante, inclusive está no projeto do Ciro, que é um potencial aí para o Brasil voltar a desenvolver a sua indústria, mas estruturalmente eu não vejo nenhuma grande mudança, né? O rentismo segue dominando o país, não há nenhuma discussão mais aberta, por exemplo, sobre a própria reforma agrária, né, que é uma continuidade da política do Fernando Henrique. Inclusive o Ciro bate muito nisso, sobretudo nessa última eleição ele falou, né, do modelo econômico, que é o mesmo, do Armínio Fraga. Né? Então eu gostaria de... se falou no projeto nacional do Ciro sobre reforma agrária. Isso, sim. O projeto nacional do Ciro, na verdade, ele é muito enxuto e ele, por exemplo, isso é uma crítica que tem que ser feita, ele não vai falar do racismo, por exemplo, no livro dele. Isso foi algo que já comentaram, já foram várias críticas. E você percebe claramente, né, que é algo muito dele, porque, por exemplo, na questão da educação, ele faz uma breve passagem, ele não se aprofunda. Então ele vai tratar de assuntos que ele tem um melhor domínio ali, e é um livro que eu acho muito interessante, tem os seus problemas, foi o que despertou o meu interesse para a política nacional. O Ciro, vamos concordar aqui, gente, ninguém aqui se o PT for tudo de ruim que tem no Brasil, então o Ciro não é nenhum santo, porque o Ciro foi ministro do Lula, ele é parte desse processo neo-republicano, ele operou aí o plano real, então não dá, se a gente fosse ultrasectário, for dizer não a tudo do petismo, a gente vai ter que ser ultrasectário direito e também dizer não a tudo que envolve o cirismo. Eu acho que há o que aproveitar, por exemplo, do Ciro, com certeza, e o Lula aí vai ter, sem querer me prolongar muito, agora está tendo essa mobilização aí contra o genocídio promovido pelo Benjamin Netanyahu, né, que não tem nada a ver com o antissemitismo do Lula, ele não negou o Holocausto, como foi dito aí. Ele só contra a extrema-direita israelense, né? Isso, o governo de extrema-direita que está matando crianças, dilacerando crianças, mulheres, né, cercando em Gaza, enfim. Mas eu gostaria de abrir aí o espaço então para o Cássio, fazer uma análise melhor sobre o petismo aí, e como que se daria isso? Estruturalmente não muda? Concilia ou não concilia? Enfim, gostaria aí de uma análise mais voltada para isso. Perfeito. E voltando a esse cacuete meio de professor, eu vou estar num apanhado histórico, vou fazer um desenvolvimento histórico para chegar na resposta, tá? Recentemente, não sei se até se o Lucas chegasse a ler, eu até mandei para ele, depois se quiser te mando também, eu acho que eu já mandei nos grupos, eu e o professor Pedro Paulo, nós publicamos um artigo bastante polêmico, na minha opinião, e, na minha opinião, um marco divisório. Desculpe a pretensão, mas é que realmente eu acho que o artigo está muito bom, sobre a questão de interpretar o governo Lula como desenvolvimentista. Chegaste a ler, Lucas? Né? Chegaste a ler, Bernardo, ou não? Depois eu faço uns comentários. Então, assim, o artigo, ele foi escrito eu e o Pedro Paulo, lá da Unicamp, né? Extremamente, um dos grandes cérebros que o Brasil tem, na minha opinião, o professor Pedro Paulo. E o artigo, ele surgiu porque, numa das minhas linhas de pesquisa na academia, eu estava pesquisando sobre o governo Lula-Dilma, né? Porque a minha ideia é publicar mais adiante um livro sobre o governo Lula-Dilma, né? Mas isso até antes da Dilma ser derrubada, né, por meio do impeachment, golpe parlamentar. Então, assim, eu comecei a escrever e eu já estava com 50, 60 páginas, porque o que eu fiz? Eu comecei a analisar todas as mensagens ao Congresso. Todos os governos, eles mandam uma mensagem ao Congresso Nacional. Eu tenho um arquivo que tem todos, praticamente. Tem todas as mensagens do Congresso Nacional do Getúlio, do Jango, tanto que a mensagem do 64 é o documento base do meu livro. O principal documento primário do meu livro vai ser a mensagem ao Congresso Nacional de 64, que ali está o projeto do Jango. E assim como os governos do PT também enviaram esses
essas mensagens, e são muito interessantes se tu ler, só que são documentos às vezes de 300, 400 páginas, entendeu? E eu li praticamente todos, né? E teve uma entrevista muito boa que eu fiz com Carlos Araújo também, pedetista histórico, né, um dos fundadores do PDT, que foi marido da Dilma. Eu tive uma entrevista que ia ser 15 minutos, durou 2 horas na casa dele, ele me contou muita coisa de bastidor, muitas coisas que eu não sabia, algumas eu gravei, então tá gravadas no meu canal lá, Conversas de Café, vale muito a pena assistir. Então, assim, esse artigo, ele surgiu dessas ideias todas e eu comecei a pesquisar e escrever. Até que eu decidi transformar num artigo. Aí eu convidei o Pedro Paulo no grande desafio de me ajudar a transformar 50, 60 páginas em 20. E aí, na época, o professor Nilson Araújo de Souza me convidou, porque ia ser a revista Princípios, ia lançar um dossiê sobre o governo Lula. E aí o nosso artigo tinha tudo a ver. Aí o artigo foi publicado lá, né, uma revista A3. E aí a ideia era mostrar que havia um projeto nacional e de desenvolvimento, e usando aí uma outra categoria de desenvolvimentismo, o social desenvolvimentismo, ou seja, o desenvolvimentismo do PT é diferente do nacional desenvolvimentismo da era Vargas. Então, nesse artigo a gente defende que foi um governo social desenvolvimentista, um projeto nacional de desenvolvimento, e eu vou além. Defendo que foram governos trabalhistas também, mas, como o Lucas já apontou bem, né, um trabalhismo diferente do trabalhismo do Getúlio, Brizola, já. Então, assim, bom, por que eu defendo isso, tá? O Bernardo comentou muito bem, o PT nasce numa junção de gente. Por que acontece? Quando aconteceu o golpe, o Brasil tinha vários partidos, os principais deles eram a UDN, os antigetulistas, o PSD, um partido de centro de base getulista, e o PTB, que não era um partido socialista, era um partido de base operária, né, trabalhista. Quando aconteceu o golpe, os partidos se transformaram em 2. Grande parte dos políticos da UDN, para não dizer praticamente quase todos, formaram a Arena. Uma parte dos políticos do PSD foram para a Arena também. Uma outra parte dos políticos do PSD foram para o MDB. E uma outra parte, e aqueles políticos que não foram caçados do PTB, aqueles que não incomodavam tanto, tipo Pedro Simon, né, foram para o MDB. Já aqueles mais perigosos, aqueles que causavam mais problemas para a ditadura militar, foram caçados, se exilaram, né, foram para o exílio, se autoexilaram, foram mortos, enfim. Então, durante o regime militar, a gente tinha 2 partidos, do Sim e do Sim Senhor. Né, o partido do Sim, que era a Arena, e o partido do Sim Senhor, que é o MDB, que aos poucos começa a ganhar força e virar uma oposição cada vez mais forte contra o regime militar. Quando acaba o regime militar, para onde é que vai os políticos da Arena? Claro que não necessariamente os mesmos, né? Porque muitos já não estavam mais vivos, enfim. Mas aqueles políticos que vieram da UDN e do PSD foram para a Arena, para onde é que eles vão? Eles vão para o PDS, né, antigo, que hoje é o PP, Paulo Maluf, por exemplo, né? Eles vão para o PFL, que depois se transforma em DEM, hoje é a União Brasil, vão para o PL da época, enfim, vão partidos mais de cunho à direita. E para onde é que vão os partidos, muitos políticos que estão no MDB? Muitos vão criar o PMDB, depois tem um racha dentro do PMDB que cria o PSDB, mais à esquerda num primeiro momento, depois dá uma guinada mais à direita. O próprio PDT, com a volta do Brizola, alguns saem do MDB e vão para o PDT, e alguns vão para o PT. Então, o MDB, que engloba várias visões, inclusive o trabalhismo, acaba sendo distribuído nesses partidos. Bom, o PT, então, ele nasce antitrabalhista, porque ele vê que o PTB antigo não é um partido que quer romper com o capitalismo, vê essa questão da ideia do populismo, de manipulação das massas, etc. Então, assim, eu nunca diria que
PT tem a mesma origem do PDT. Não tem. Né? Essa questão mais nacional, né? Embora ambos tenham essa questão da luta contra o imperialismo, né? Tanto o PT quanto... Só que o PT é um partido mais internacionalista, porque tem essa origem mais forte com o socialismo, né? Que tem essa questão da internacional, embora o PDT que faz parte, né? Só que, qual é a ideia? O PT ele ressurge porque na política não existe lugar, não tem lugar vácuo, ou seja, alguém vai ocupar esse espaço. O PDT tenta recuperar esse espaço antigo, só que num Brasil completamente diferente. Tanto que, infelizmente, o Brizola não vai para o segundo turno. Na minha opinião, um dos grandes erros históricos do PT não foi ter apoiado o Brizola lá em 89, assim como não ter apoiado o Ciro com a chapa Ciro Haddad, embora o Ciro também, culpa dele também, porque ele podia ter sido vice do Lula e teria sido candidato a presidente com a Haddad vice. Seria mais ou menos isso que ia acontecer. Mas na época o PT não apoiou o Brizola e o Lula foi para o segundo turno para concorrer com o Collor. Só que o PT vai nascer nessas correntes, né? Tu pega DS, tu pega o PT amplo, tu pega tem gente que é comunista, que é socialista, que é anarquista, só não são trabalhistas, porque houve nasceram essa rixa, como se fossem dois irmãos, entendeu? Ambos tentando disputar esse público de esquerda. O PDT tentando recuperar e o PT cada vez mais. Mas, nota, PT e PDT e o trabalhismo antigo tem essa questão da igreja católica. O PT tem muito esse movimento de igreja católica. Tem essa questão da base sindical muito forte. Tanto que o PT hoje tem mais base sindical do que o PDT. Né? Tem a questão de tentar representar a classe operária. Né? Só que, aos poucos, e aí que vem as descobertas que eu fiz na minha pesquisa, o próprio Lula muda completamente a visão que ele tem do Getúlio, do trabalhismo. Nessa entrevista que eu falo com o Carlos Araújo, ele me deixa claro que... O que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, o PT elege Olívio Dutra como governador, primeiro governador do PT aqui do Rio Grande do Sul. E, num primeiro momento, tem o apoio do PDT. Só que tem um momento que o PDT sai do governo e alguns trabalhistas históricos do PDT acabam indo para o PT. Sereno Chese, o próprio Carlos Araújo, que acaba não indo para o PT, mas próximo. A Dilma. Né? Tu tem algumas figuras que vão para o PT. E a Dilma ela acaba começando a ter uma influência muito grande sobre o Lula. Então, na minha opinião, caras como o Valdir Pires, a própria Dilma, vão fazer, nessa minha live, nessa minha entrevista que eu fiz com o Carlos Araújo, ele me conta de bastidor como é que o Lula escolhe a Dilma para ser a sucessora dele, passando na frente de um monte de quadro histórico do PT. Porque ela ganha a confiança dele. E ela, de certa forma, faz o Lula talvez perceber que o Getúlio não era aquele bicho-papão, aquele manipulador, aquele cara que ele via. E o próprio Lula tem uma visão diferente do trabalhismo hoje do que tinha naquela época. Isso prova se vocês pegarem uma entrevista do autor, agora deu um branco, me ajudem aí, que escreveu a trilogia sobre o Getúlio. Não, eu vou falar do Lira. Isso, o Lira dá uma entrevista, acho que no Roda Viva, se não me engano, que ele falou que ele foi conversar com o Lula, que o Lula tinha lido o livro do Getúlio, e ele foi lá achando que o Lula não tinha lido nada, porque o Lula já tinha declarado no passado que não gostava de ler, bababá. E aí ele saiu impressionado da entrevista com o Lula, porque o Lula tinha lido de ponta cabeça o livro, feito anotações, isso, aquilo, insights muito interessantes. Tanto que ele diz que as grandes, quando passar a história do Brasil, dois grandes nomes vão ser lembrados, Getúlio e Lula. Até faz umas certas proximidades entre os dois em alguns pontos. Então, assim, e aí o governo do PT assume. Primeiro, vem um governo Fernando Henrique,
nota aqui, vou fazer um apanhado histórico rapidinho aqui. Tu tem o nacional desenvolvimentismo, que eu já comentei da era Vargas, tu tem o desenvolvimentismo associado e dependente dos militares, com exceção do Geisel. Aí tu chega na década de 80 com o governo Figueiredo e Sarney, que são governos que estão mais preocupados em combater o ambiente hiperinflacionário do que discutir crescimento, desenvolvimento, etc. E aí tu tem no início do governo Collor o chamado Consenso de Washington, a retomada do neoliberalismo, que já tinha sido experimentado na ditadura Pinochet no Chile, e que quem trouxe muita força a isso vai ser a Margaret Thatcher, a dama de ferro na Inglaterra, que resgata um cara lá que era meio que concorrente com Keynes, mas ninguém dava bola para ele, que era o Hayek. A Thatcher resgata isso. Então tu tem um governo tipicamente liberal na Inglaterra, contra o trabalhismo inglês, de suprimir os sindicatos, de esmagar o movimento sindical na Inglaterra, direitos, etc. Só não conseguem ir contra a questão do sistema de saúde, que é um ícone na Inglaterra pós-guerra. Tu tem o governo Reagan nos Estados Unidos, que, embora no discurso seja um governo liberal, internamente não tão liberal assim, tá? E aí, nesse contexto, que vai ser eleito o Collor. E o Collor vai lançar uma política industrial às avessas, ou seja, a ideia não de substituir importações, de fortalecer a indústria, mas de abrir a economia para gerar competitividade, e isso favorecendo o capital estrangeiro. Usado o BNDES, que vai ser os dois grandes pilares de desenvolvimento da área nacional desenvolvimentista, inclusive dos militares, que vai ser o BNDE, que depois ganha o S de social, e a própria Petrobras, que, se vocês olharem no governo Lula também, são dois instrumentos extremamente importantes. Então, o que acontece? No governo Collor, então, e aí agora vai sair esse ano 2 capítulos de livro escritos com outros colegas meus, um sobre o Ciro Gomes, né? O título do livro, do capítulo é Ciro Gomes, do Plano Real ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, o capítulo que eu escrevi, depois outro colega, o professor Ivan, também contribuiu, escreveu comigo, e também outro que eu escrevi com outro colega, e o Ivan também, que é sobre o Marcílio Marques Moreira, o legado de um liberal. Esses 2 capítulos vão estar num livro sobre os ministros da Fazenda. E aí ficou claro nesse estudo, e foi um dos capítulos mais difíceis, foi eu escrever sobre o Marcílio Marques Moreira, porque eu não tenho simpatia nenhuma por esse legado liberal dele. Só que ficou claro para mim que o Marcílio Marques Moreira foi extremamente importante para o liberalismo brasileiro, porque ele vai abrir as portas, ele vai trazer para dentro da máquina estatal liberais como Gustavo Franco, etc. Vai ser o cara que vai abrir as portas do liberalismo no final do governo Collor. E aí tu tem eleito o governo Fernando Henrique Cardoso, que, de certa forma, vai ser uma continuidade da política econômica do Collor, de modernização e liberalização da economia, entrando nessa ideia de economia neoliberal, né? Vai ter o primeiro mandato Fernando Henrique, o Brasil praticamente quase quebra, só não quebra porque desvaloriza o câmbio, e aí que no segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, que é introduzida essa ideia de que muitos países até adotam isso, mas não chamam o nome, mas de superávit primário, taxa de câmbio flutuante e metas de inflação, taxa de juros para combater metas de inflação. O chamado tripé macroeconômico, que aí causa essa confusão, que o governo Lula é neoliberal, porque o tripé foi o mesmo, etc. As pessoas confundem política macroeconômica, que muitas vezes tem seus limitantes, e aí o Bernardo comentou muito que o capital rentista hoje tem muito mais poder, as empresas multinacionais, as corporações têm uma influência muito mais forte do que na década de 50. Na década de 50 era muito mais fácil tentar implementar um projeto nacional de desenvolvimento do que hoje. Então os contextos são diferentes, e muitas vezes as pessoas pegam e comparam épocas sem trazer em si as correlações de força, os contextos, né, globalização. Por exemplo, na época que o Brasil, lá na era do Getúlio, tu não tinha a Organização Mundial de Comércio limitando tanto as tarifas de importação como um instrumento de defesa da indústria nacional, tu não tinha a expansão da China, tu não tinha esse movimento mundial dos serviços cada vez mais aumentando e havendo uma desindustrialização no mundo, né, que a China está conseguindo defender bem, né, mas grande parte de muitos países tu tem um processo de desindustrialização, que não é só local no Brasil. Então, o que acontece? O governo Fernando Henrique Cardoso, ele adota esse sistema, essa
tripé macroeconômico, só que o governo do FHC não tem uma política industrial. Porque um governo neoliberal não tem política industrial. Tu não pode ter um governo, tu não pode chamar um governo de neoliberal se ele tem política industrial. Depois eu vou mostrar para vocês que o governo do PT teve política industrial. Então, assim, o Fernando Henrique não tinha política industrial. O meu antigo orientador, Pedro Fonseca, me contou uma vez em sala de aula que se foram reunidos, né, empresários japoneses que vieram para o Brasil na época do Fernando Henrique Cardoso, se reuniu lá com o pessoal do governo e perguntaram qual era a política industrial. E aí os caras disseram, não, nós não temos política industrial. E aí eles ficaram achando que estavam mentindo para eles. Que o Fernando Henrique tinha política industrial, mas estava mentindo. Não, o próprio Pedro Malan era contrário a uma política industrial. Embora tivesse algumas correntes dentro do governo, lideradas até pelo José Serra, né, dessa ideia de ter uma política industrial, e o Serra é um desenvolvimentista, né, havia essa ideia de não ter política industrial. E aí o que acontece? Tem a eleição do Lula. Né, o Lula assume, compactua, né, com a Carta do Povo Brasileiro, etc., porque havia um risco do país subindo, etc., ou seja, honra os contratos, tudo que estiver ok, vou respeitar, mas aos poucos o governo começa a ter, nos 3 primeiros anos, tem uma continuidade da política macroeconômica, né, do tripé macroeconômico, com coisas mais pontuais, como política de combate à fome, fome zero, etc., mas depois, principalmente, aí tem um outro artigo meu que sustenta isso, principalmente depois da entrada do Manteiga no Ministério da Fazenda, no lugar do Palocci, e a Dilma na Casa Civil no lugar do José Dirceu, o governo começa a ter muita coisa. E aí, se vocês lerem esse nosso artigo, Projeto Nacional de Desenvolvimento no governo Lula, e não é do governo Lula, é no governo Lula, vocês vão perceber que, vou dar exemplos, o governo vai lançar a política industrial tecnológica de comércio exterior, né? Aí depois, com a descoberta do pré-sal, algumas mudanças lá em relação a 2008, da crise subprime, etc., o governo lança a PDP, a Política de Desenvolvimento Produtivo, e olha, Lucas, a PDP já previa um complexo da saúde. Ah, não, o governo do Lula está imitando o projeto do Ciro. Não, lê a PDP lá de 2008, falava em complexo da saúde. Tem muita coisa, se tu vai pegar os documentos primários e ler, né? E o artigo ele é bom, embora o artigo ele é um artigo reduzido, porque imagina ter um capítulo que já estava dando 50, 60 páginas, a gente transformou em 20, então a gente teve que cortar muita coisa. Quando sair o livro, vai ter muito mais coisa detalhada, mas o artigo já dá um bom insight de muita coisa. Então, a política de desenvolvimento produtivo, ela tinha várias macrometas. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, sabe qual foi a última vez que a gente teve aí é engraçado, né, um governo neoliberal ter um programa de infraestrutura. Quando eu ouço alguém falar em governo neoliberal, para mim é como falar a Terra é plana. Tal grau de, né, porque confunde, e talvez até o próprio Ciro, para ficar mais fácil de chegar na população, modelo igual, ele estava se referindo ao tripé macroeconômico, mas o modelo é muito mais amplo, né, e aí o que acontece? Se for olhar a PDP, ela está ligada ao PAC, Programa de... E qual é que teve o último programa de infraestrutura? Até para dar tempo de tomar o meu café. Vocês lembram? O primeiro PAC? Não, o segundo PND. Desde o governo Geisel, o Brasil não tinha um programa de infraestrutura. Vai ter com o PAC do governo Lula. Depois veio o Minha Casa Minha Vida, né? A política de compras da Petrobras. A Petrobras como um instrumento de germinação e desenvolvimento de todo um setor. Lembra que até o Fernando Henrique comprava, as plataformas eram feitas no exterior porque eram mais baratas, o governo Lula começa a fabricar as plataformas aqui. Nós começamos a ter uma frota naval, tem o polo de Rio Grande, né? Tu tem Minha Casa Minha Vida, que vai ajudar na questão da construção civil. O governo Lula, e aí é uma crítica, que adota essa política, que depois chama de política dos campeões nacionais, que acaba também agradando alguns lobbies, né?
em troca de apoio político, e aí que vem essas questões todas que a Lava Jato tenta investigar, embora a Lava Jato vai destruir o nosso setor de construção civil. Em vez da Lava Jato punir as pessoas, ela pune o segmento. O Brasil tinha uma Odebrecht fazendo portos de Muriel, fazendo um monte de coisa no mundo todo, uma tecnologia, né? Então a nossa construção civil é praticamente dizimada, né? E essa construção civil, o Lula lança uma nova política externa independente, que nem o Jango, né? Comércio Sul-Sul. O Brasil começa a ter como principal parceiro econômico a China, e aí depois acaba isso sendo beneficiado pela questão do boom das commodities, com a China crescendo, né? Tu tem mais médicos, tu tem uma nova forma de reforma urbana que o Jango pregava, que vai ser a própria Minha Casa e Minha Vida. Tu tem uma expansão considerável da rede federal de ensino técnico e tecnológico, que surgiu com Getúlio, o Jango tentou reforçar e depois, durante Fernando Henrique, foi suspenso, que é a rede federal, né, os institutos federais, uma ampliação crescente. Tu tinha uma preocupação do governo em fomentar o lado da demanda, com inclusão social, transferência de renda, ampliação do Bolsa Família, valorização real do salário mínimo, que foi uma das coisas mais fantásticas que teve, né, de inclusão dos trabalhadores, de inclusão social, formalização do mercado de trabalho, ou seja, um governo neoliberal não existe, né, ou seja, um governo que vai formalizar cada vez mais, tanto que a gente vai ter a menor taxa de desemprego da história lá no governo Lula, no governo Dilma, no final, que agora hoje está chegando, mas principalmente pela formalização do mercado de trabalho, né? Então, assim, há o PDT, tá? Que faz parte de um projeto maior, por isso que o artigo sustenta. Depois, como algumas medidas não deram certo, a política industrial ela acaba não tendo os resultados esperados, porque ela não reverte esse processo de industrialização no mundo, como no Brasil, um pouco pela questão das limitações que a política macroeconômica causava. Juro, câmbio, mas também por causa, aí o nosso artigo, e o Pedro colabora muito no final, mostrando que também é uma relação entre firmas das empresas multinacionais, que mesmo que o câmbio fosse desvalorizado, continua tendo falta de transferência de tecnologia, etc., tudo explicado por esse ecossistema, né, dessas grandes corporações que muitas vezes passam por cima de políticas nacionais em prol dos seus interesses, né, e além da questão da China. E aí a Dilma tenta corrigir isso. A Dilma tenta desconstruir a política macroeconômica, lançando a chamada nova matriz econômica, forçando a queda de juro, forçando os bancos públicos a diminuir juro, tentando diminuir o custo da energia elétrica, né? Só que a pressão da Dilma, embora o Lula tenha sido beneficiado pelo boom das commodities, a Dilma foi muito prejudicada, porque em 2014, nas eleições, as commodities despencaram. E as manifestações de junho de 2013 mudaram completamente. E aí é outro artigo que eu tenho, trazendo muito essa ideia que as manifestações de junho de 2013, que meio que foram um dos grandes nascedouros para desmontar e impedir esse projeto nacional desenvolvimentista, social desenvolvimentista do governo Lula-Dilma. Porque, notem para raciocínio, a Dilma seria reeleita em primeiro turno se as eleições fossem em maio de 2013. Sabiam? Se as eleições fossem em maio de 2013, ela teria sido reeleita em primeiro turno. Ela tinha uma popularidade mais alta que o Lula. E um projeto nacional de desenvolvimento para ser mudado, e o golpe parlamentar de 2016 foi contra o Projeto Nacional de Desenvolvimento do PT também, assim como de 64 foi contra o trabalhismo, o Projeto Jango. Isso não se muda de uma hora para outra, né? Se leva anos. E qual era a ideia deles? 2 anos de Lula, 1 ano de Dilma, quem sabe o Lula voltaria, como foi 2 anos de Dilma, depois da Dilma, Lula mais 2 anos. E aí tem um tempo suficiente para fazer mudanças mais substanciais. E aí as manifestações de junho de 2013, elas desmontaram isso, porque a Dilma, e assim como os governadores, despencaram na popularidade. O governo dela, que estava sendo considerado um governo melhor que o Lula, lá no início, pega os jornais da época, lá 2011, 2012, né, ela tinha popularidade maior que o Lula, ela quase não se elege em relação ao Aécio. Se a campanha durasse mais de uma semana, ela perdia para o Aécio. E a Dilma não tem essa habilidade política que o Lula, ela é uma técnica, ela não tem essa habilidade política.
Se não fosse o Lula, ela não teria sido eleita presidente. Talvez ela não se elegesse nem vereadora em Porto Alegre. Ela se elegeu presidente por causa do Lula, né? E aí o que acontece? Quando assume 2015, a Dilma perde a presidência do Congresso, porque vai ser o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha só pauta bomba, o orçamento demora para ser votado, a Dilma comete o erro, na minha opinião, de chamar o Levi, apelidado de Mãos de Tesoura, que depois vai ser presidente do BNDES, do governo Bolsonaro, para tentar cortar gastos, uma queda de commodities. A Dilma adota uma política anticíclica no momento que a economia está decrescendo. Então ela tem, na minha opinião, esse é um grande erro. Fora a questão das declarações fiscais que muitos de nós defendíamos na época, e que hoje se vê que é um grande erro, e o Haddad está tentando resolver isso. E aí, quando começam as manifestações, o nível de confiança do consumidor, o nível de confiança dos empresários despenca. Portanto, a economia para de crescer, começa a decair, os gastos continuam crescendo, e aí a receita cai, porque aí o PIB cai. E aí a Dilma, ela tentaria, talvez, se ela não tivesse sido derrubada, tentar ampliar o aumento das receitas, mas aí vem o Temer e vem a PEC do teto dos gastos e adota uma política de cortar gastos, né? E aí o que acontece? A Dilma é derrubada, no governo Dilma se lança uma nova política industrial para tentar corrigir alguns erros que foram feitos na PDP, Brasil Maior, se não me engano, só pesquisar, no artigo tá. Mas aí o Temer adota a agenda do Aécio. Assim como o Café Filho, que foi vice do Getúlio. Quando o Getúlio se suicida, em vez de continuar a política do Getúlio, chama o DN para governar, o Temer faz a mesma coisa, que foi eleito na chapa do PT, em vez de continuar a política do PT, da Dilma, chama quem? O pessoal do PSDB do Aécio. E aí acaba o governo Temer, esse desastre que foi o governo Bolsonaro, que, embora tenha uma tragédia mundial que foi a pandemia talvez tenha ajudado o governo Bolsonaro não realizar todas as reformas que eles queriam, porque a pandemia paralisou tudo e o governo teve que injetar dinheiro por meio do auxílio, que graças à oposição o auxílio aumentou mais ainda, e isso ajudou o Bolsonaro a quase ganhar as eleições. Então, e aí tem o desafio aqui agora, que é o novo governo Lula, lançando a Nova Indústria Brasil, que é um PDP bem mais aprimorado, muito mais corrigido. Fantástico vocês lerem esse documento, acho que é importante. Né? Só que com uma questão de essa nova oportunidade de sustentabilidade, de uma nova matriz energética, né, que eu acho que o governo está indo no caminho certo. A reforma tributária, desde a época do Getúlio, do Jango, que o governo Jango propunha, só que essa reforma tributária é em duas partes. A primeira parte foi aprovada, simplificação de impostos e redução de impostos. A segunda vai ser muito mais complexa, que é aquela que vai mudar um sistema regressivo para um sistema progressivo que o Jango defendia. Só que também o governo tem uma fraqueza enorme no Congresso. E essas questões agora da fala do Lula, eles potencializam muito porque eles veem uma tentativa de enfraquecer o governo mais ainda no Congresso, e o governo tem que ceder mais ainda em dinheiro, isso e aquilo, para conseguir compactuar no Congresso. Então, assim, é muito difícil, hoje é muito mais difícil, Bernardo, tu implementar um projeto nacional de desenvolvimento, etc., pela força do neoliberal, pela força do capital estrangeiro, pela força do capital rentista, pela composição do Congresso, pela pulverização. É muito mais difícil hoje, né? Então, o projeto nacional ele não pode ser aquele mesmo que a gente... E tem que ser aos poucos, tem que ser lentamente. E por isso que é importante manter e ajudar na popularidade do presidente Lula, porque quanto mais enfraquecido o presidente Lula tiver em sua popularidade, mais fácil vai ser de impedir de avanços mais sociais e tal. Desculpe a fala bem longa, mas eu achei importante fazer todo esse apanhado histórico para chegar até aqui. Para fazer um comentário bem breve aqui, a gente já está estourando o tempo aqui, mas o Lucas vai fazer uma perguntinha a mais. Eu gostaria de fazer primeiro um comentário sobre a questão do internacionalismo, né, que foi comentada aí, não é questão central que foi discutida, mas é porque, sobretudo o Lucas, ele vem estudando bastante isso,
Aqui na América Latina, né, há a contradição do imperialismo, nós estamos na periferia do capitalismo, sofremos a forte influência do capital estrangeiro. Então, a luta pela defesa da nação, que não é uma luta necessariamente chauvinista, e se for proletária não é chauvinista, ela se conjuga com um internacionalismo, né? Isso é inclusive algo interessante, porque em Cuba, né, Cuba teve uma revolução que a princípio ela foi uma revolução nacionalista, né? E você vai ver, por exemplo, essa expressão nacionalismo no Anti-imperialista, né? Para e isso depor é o porque, ditador Fulgêncio Batista. claro, sim, porque na realidade, né, o imperialismo não pode ser desvinculado por completo do capitalismo, né? Ele é intrínseco a ele. Então, você vai ver na Argentina, por exemplo, Manuel Ugarte, Alcide Argumedo. Aqui no Brasil essa discussão ela é mais é menos desenvolvida, né? Embora você tenha textos aí, o Lucas falou da Vânia, a Vânia tem textos falando sobre o nacionalismo internacionalista, né? Então é sempre legal a gente nesse espaço trabalhista dizer que o nosso nacionalismo ele está longe de ser chauvinista, não é uma mera apologia à pátria, ao Estado Nacional, mas sim uma defesa da luta anti-imperialista que vai aí encontrar como aliados os nossos vizinhos latino-americanos, né, que têm uma história muito parecida e enfrentam problemas muito semelhantes. Né? Foi falado, por exemplo, né, eu acho, na questão da política urbana, com certeza Minha Casa Minha Vida tem um grande mérito, isso é inegável, né? Agora, na ficção, e não é de um arquiteto urbanista, não é de um técnico, mas não resolve a questão da cidade na sua centralidade, né? Porque são construídos conjuntos habitacionais muitas vezes distantes dos grandes centros urbanos. Então, na realidade, você, óbvio que tem da casa própria, isso é importantíssimo, é o sonho da maioria dos brasileiros, mas vai agravar vários problemas aí de transporte público, por exemplo, algo que poderia ser resolvido modificando, remodelando os centros das grandes cidades, mas aí, naturalmente, você esbarra em interesses do mercado imobiliário, da especulação, que são poderosíssimos, né? Mas é preciso também. Eu vou passar a pergunta aí para o Lucas, que a gente já está estudando aqui o tempo. Fala aí, Lucas. Não, perfeito. Para gente finalizar aqui agora, né? Quero fazer uma última pergunta. É o seguinte, Cássio. Você me conhece, você sabe, até pelas redes sociais, as minhas visões sobre essas polêmicas todas, né? E, e que a gente tanto vê aí com essa militância. Então eu tô fazendo quase que um advogado do diabo aqui, mas eu tenho um questionamento sério. Eu tenho um questionamento, é um dos meus questionamentos. E eu vou dar um contexto para quem, não para quem está aqui, mas para quem não está iniciado e quem está assistindo, que é o seguinte: 2017, o então presidente golpista, o Michel Temer, né, tinha acabado de criar o PPI. O PPI não é da Petrobras, é o Programa de Parceria de Investimentos, né, que o objetivo central é desestatizar a economia brasileira. Isso é o site do PPI que diz. Inicialmente, o PPI trabalhava em alguns setores, já era grave era transporte, energia, mobilidade urbana, logística, saneamento básico, enfim, entre outros. E aí é o seguinte, do mesmo ano, janeiro de 2017, janeiro de 2017, no site do PSDB tem um artigo, tá? Que é quando o Aécio Neves, né, se encontrou com o Temer, que já era presidente, e propõe para o Temer para adicionar nesse programa de PPI, para além de todos esses setores já, enfim, desastrosos de privatização, de PPPs, né? De parcerias público-privadas, o sistema prisional. Tá? O Temer terminou esse governo horroroso, não por falta de vontade, nem do Aécio, muito menos do Temer,
sem instituir a segurança pública e o sistema prisional na PPI. Enfim, a gente pula um pouco e no site oficial do BNDES do ano passado, de 2023, existe um artigo que deixa claro o apoio financeiro com 150 milhões do BNDES, hoje dirigido pelo Mercadante, sumiu aqui, para a proposta de privatização de presídios do governo rio-grandense, do Eduardo Leite. Né? Existe uma dificuldade política em muitos pontos, e eu entendo essa crítica, quando alguém vai criticar alguma coisa do governo, existe uma dificuldade política, de congresso, de governabilidade. Nesse caso, não existe nenhum obstáculo a não ser feito isso, a não ser financiado uma privatização, ou uma PPP, né? Que, na verdade, é proibido por lei privatizar um presídio, né? Então não pode privatizar, mas PPP é outra forma de privatização, tão ruim quanto, né? A diferença é que na PPP o Estado paga os custos e a iniciativa privada recolhe os lucros, né? Mas, enfim, isso não é o ponto. O apoio, ou melhor, a privatização dos presídios vai aprofundar o encarceramento em massa de jovens negros, que a esquerda tanto denuncia, vai piorar as condições desumanas da violação dos direitos humanos no sistema prisional brasileiro e, enfim, no fim das contas, fortalecer o racismo estrutural no Brasil. Eu acho grave o apoio do governo federal nesse ponto, e quero saber a sua opinião sobre isso. Tá, perfeito. Primeiro, concordo contigo, o desastre do governo. Eu sempre mexo que, na minha opinião, o ex-presidente Temer só fez duas coisas boas. A nomeação do Alexandre de Moraes, que na época eu era crítico, e o Alexandre de Moraes acabou sendo tipo um Marechal Lott do século XXI, né, por esse contexto todo, e a criação do PIX, que muitos acham que foi no governo Bolsonaro, mas não, quem criou o PIX foi o Temer. Então eu acho que só tem essas duas coisas, né? O resto eu acho que foram muitas coisas nefastas, né, para a economia brasileira, tal. Bom, essa questão primeiro, Lucas, assim, eu não vou me aprofundar muito nessa questão prisional, porque assim não é muito do meu conhecimento, eu não me aprofundei muito nisso, então eu vou evitar de falar, deixar mais alguém ligado à segurança pública, etc., para versar melhor sobre isso, porque não é muito o meu foco, tá? Mas, assim, a primeira coisa, a gente tem que ter uma certa diferença entre... No governo do PT não houve privatizações, que é outra coisa também que acaba colaborando para refutar essa estapafúrdia, até dogma de que o governo foi neoliberal. Eu até aceito quando as pessoas debatem que o governo do PT é social-liberal, tudo bem. Agora, neoliberal, para mim, é terraplanismo, né, tal. Mas nota que em relação ao pré-sal, por exemplo, na época do governo Fernando Henrique, a extração do petróleo era feita por concessão, né? Ou seja, as empresas exploravam, se elas encontrassem petróleo, a maior parte era delas e uma parte era para o governo. No governo Lula, claro que aí era um risco maior, né? Quando se foi descoberto o pré-sal, havia muito conhecimento que havia petróleo lá. Aí o governo Lula acaba mudando para o sistema de partilha, ou seja, quem explora é o governo, com parcerias, mas uma boa parte vai para o governo, né? E o governo Lula acaba adotando algumas coisas chamadas de concessões, né? Essas parcerias público-privadas, então. Qual seria basicamente então, a diferença de uma privatização para uma concessão? Eu tenho um sítio, privatização é eu vender um sítio. Não é meu, agora outra pessoa é a dona do sítio. E concessão o sítio é meu, mas eu alugo ele para ti por 30 anos, para te explorar ele, mas é meu. Eu posso ter de volta mais adiante, né? Isso traz a justificativa para isso, embora eu gostaria que houvesse mais investimento público, tivesse uma formação de bruta capital maior, com mais Estado investindo, etc. Mas hoje nós temos uma dívida pública que embora ela não é tão grande como outros países, e se trabalha muito nessa ideia que a dívida é explosiva, que isso, aquilo, tem que cortar gasto, etc. E nota um elogio. Eu sei que eu estou fugindo um pouco da tua pergunta, Lucas, porque realmente esse fato específico eu não sei te responder
com qualidade, entendeu? Então eu estou falando um pouco mais da questão teórica que está por trás dessas questões de parcerias público-privado, etc. Então o que acontece? Como tu tem uma dívida pública, e aí foi, na minha opinião, está sendo um acerto do Haddad, porque o Haddad, e acho que a história vai mostrar isso, o Haddad ele conseguiu acabar com um teto de gastos extremamente nocivo. E aí eu sempre uso uma metáfora para referir ao governo. Imagina que o governo tem basicamente duas pernas, teria uma terceira que é a política cambial, mas vamos se deter apenas a política monetária e a política fiscal. Imagina que a perna direita é a política fiscal e a perna esquerda é a política monetária. Como é que estava o governo Lula quando assumiu? A perna direita, ela estava amarrada, sabe aquelas bolas de chumbo que tu vê naqueles desenhos que o cara tá preso e fica amarrado numa bola que não consegue caminhar porque a bola é muito pesada? Isso era o teto dos gastos. O que o Haddad fez? Trocou uma bola desse tamanho por uma bola bem menor. Continua sendo um limitante? Continua. O arcabouço fiscal não seria o mundo ideal para mim, não precisaria ter arcabouço fiscal. Mas nesse contexto de transição, o governo adotou um arcabouço fiscal que acaba com o teto dos gastos, só que a luta do arcabouço fiscal é que o governo está tentando resolver o problema do déficit não por meio do corte de gastos, mas sim por meio do aumento da arrecadação, fim de desonerações, combate à sonegação fiscal, etc. Que esse é um grande desafio que o Haddad vai ter, ainda mais com esse Congresso, representado pelo Arthur Lira, etc. Né? E na perna esquerda, que é a política monetária, hoje ela é engessada, que é o Banco Central autônomo, né, com uma certa ligado ao Ministério da Fazenda, mas autônomo, independente. Então, a perna esquerda, que é outro instrumento que o governo tem para fazer política econômica no curto prazo, está engessado. O governo não consegue baixar os juros como ele quer. Então, só agora, no final do ano, quando trocar o campus, etc. Então, o que acontece? O governo tem um problema de dívida crescente. O governo Bolsonaro gastou horrores para tentar se reeleger. O governo está tentando, e aí eu acho engraçado, porque muitos ciristas, e o Ciro próprio falava que nos governos dele nunca teve um dia de déficit, aí eu fico imaginando o que o Ciro, então, faria para acabar com déficit nesse ano. Não tem muita coisa que fazer, né? Então, o que acontece? O governo hoje tem um grau muito menor de capacidade. Olha, o BNDES a participação do BNDES no PIB é ínfima. Parecido com o Fernando Henrique, menos até. Então, assim, o governo tem muito pouco recurso para jogar, para aumentar o gasto público. E aí a nossa visão diferente dos liberais. Os liberais acham que se o Estado gastar mais, a iniciativa privada vai gastar menos. A gente vê o seguinte, a gente vê o Estado como a locomotiva e a iniciativa privada como os vagões. Quanto mais o Estado gastar, mais ele vai fomentar e isso vai beneficiar o capital privado. Diferente dos liberais que acham que se aumentar um vai diminuir o outro. Então, o governo acaba adotando essas estratégias também de políticas, parcerias público-privadas, etc., para fazer coisas que daqui a pouco não teria condições de dinheiro de fazer. Só que eu vejo isso como não um objeto de política fim. Eu vejo isso como um meio para, aos poucos, ir recuperando essa capacidade de investimento do Estado. Então, na minha opinião, não é... E outra, quando tu vai negociar com o Congresso, não é uma negociação política. A negociação política é a superfície. O que está por trás são interesses econômicos. E quando tu cede politicamente, tu está cedendo economicamente. Então, às vezes, o governo cede coisas que vão contra os interesses do que ele pensa que é o melhor, porque assim ele vai conseguir angariar apoios econômicos, empresários que vão ganhar dinheiro e ele consegue. Então, tu navegar num mar muito agitado, às vezes tu não faz exatamente aquilo que tu gostaria ou que seria o certo de fazer. Tu faz aquilo conforme é o possível, muitas vezes cedendo a interesses que no próprio discurso teu tu é contra, porque é um jogo político, daqui a pouco tu consegue... Lembra da época do escândalo do mensalão, etc.? Muitas vezes o governo conseguia emendas, etc., para fazer coisas que acabavam beneficiando, podendo implementar outros programas sociais que acabavam beneficiando os bancos, por exemplo, que se sempre diz que no governo Lula os bancos ganharam muito.
Então é nesse jogo de contexto social, de um jogo social, que nem até tem um livro do ex-ministro do Allende que fala sobre jogo social, essa questão desse jogo social que é muito complexo. Então, por isso que talvez seja explicado essas coisas mais pontualmente, e aí aproveitando que eu acho que é um grande erro o PDT do Rio Grande do Sul estar apoiando o governo do Eduardo Leite, né? Ou seja, não faz sentido, ainda mais que é um governo, o PDT do Rio Grande do Sul, dito trabalhista, está apoiando um governo neoliberal. E não estou dizendo que o Eduardo seja uma má pessoa ou não, daqui a pouco até pode ser uma boa pessoa, mas ele tem essa visão neoliberal na cabeça, ele acha que a economia é assim, e aí é contra completamente o que a gente pensa sobre economia, né? Não respondi exatamente a questão dos presídios, tá? Me perdoe, mas é realmente porque essa parte mais de segurança pública eu não me aprofundei e eu não vou ficar falando coisas que eu não tenho muito domínio, entendeu? Perfeito, não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que você vai responder até rápido pra gente já finalizar, porque a gente já estourou já. Mas é uma pergunta ideológica, né? Já passamos desse assunto. Eu tô muito tranquilo, tá uma delícia aí bater papo com vocês. Tô mais tempo, tá? Eu tô viajando, mas estou com tempo. Se quiserem também colocar perguntas, o tempo é de vocês, tá? Fica como vocês acharem melhor. Tranquilo. Não, é que você, nessa fala, né, o que eu interpretei disso tudo principalmente quando você fala de política fiscal, tá? E aí eu quero saber se se eu estou interpretando errado, enfim, você fala até da capacidade de investir, do Estado ter a capacidade de investir, e eu não sei, eu posso estar interpretando errado, mas me lembra um pouco uma coisa que o Ciro me lembra muito e que é uma crítica minha ao Ciro, tá? Mas que é uma coisa que ele também tem, que é um negócio que parece que é uma apologia à lei de Sé, né? Que a poupança vai determinar o investimento, e por isso o ajuste fiscal seria importante, enfim. A oferta vai gerar investimento. Linha? É nessa linha? Não necessariamente. A lei de Say, que de certa forma unifica o que eram os economistas clássicos, né? Que antes da crise de... Desculpe, isso era uma coisa que o meu orientador mexia comigo, porque eu começava a escrever, aí o meu livro ele começa com a Revolução de 30, né? Aí eu começava a falar da Revolução de 30 e começava a querer falar do movimento tenentista. Aí começava a falar do movimento tenentista, queria falar da Semana de Irmã. Aí o meu ex-orientador brincava, Cássio, daqui a pouco tu fala, vai começar no Gênesis, né? Deus fez o mundo, porque tu vai voltando, e isso é um cacuete de professor, especialmente professor de História Econômica, como é a minha área de ênfase, né? A minha especialidade, a disciplina que eu mais gosto de lecionar é a economia brasileira. Então, essa parte, e o meu pós-doutorado vai em ser história política. Então, eu tenho essa mania, viu, Lucas, de sempre começar meio que dando um apanhado e tal. Agora eu me perdi. Qual é? Só me dá o último item da pergunta. Não, eu quero saber a sua visão. Tá, lei de ser. Lei de ser, lembrei. Tá. Então, o que acontece? O liberalismo econômico, a bela época, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, Thomas Malthus, João Batista Say, acreditavam que a oferta gerava a demanda. Então, não havia uma crise, não poderia haver uma crise, porque uma super oferta geraria uma super demanda. Até que, por causa da superprodução e várias outras questões que não vem agora aprofundar, acaba acontecendo a quebra, o crash, a queda da Bolsa de Nova York. E aí que ideias keynesianas começam a ganhar força, inclusive sendo implementadas antes da teoria geral do Keynes, a teoria geral do juro da moeda, né, publicada em 36, algumas dessas ideias, tanto no governo Getúlio Vargas aqui, com a política de compra do café, quanto no governo Roosevelt nos Estados Unidos, né, de cunho keynesiano, muito antes da obra final, da principal obra do Keynes. E aí o Keynes ele traz a resposta para isso, que principalmente em momentos de crise, cabe ao Estado ao gerar a demanda, para a demanda gerar a oferta. E aí vem aquela piada no governo Roosevelt, né, que o governo contratava pessoas para fazer buraco nas estradas e tapar, porque isso gerava emprego, renda, consumo e investimento. Na teoria econômica se tem muito essa ideia do curto e do longo prazo. O que seria o curto prazo? O curto prazo seria, só para tentar
deixar mais tranquilo o economês. Por exemplo, tu tem, imagina uma sala de aula, tá? Tu tem os alunos e tu tem as cadeiras, as classes. E a sala. Imagina que as cadeiras são o insumo capital. Imagina que os alunos é o trabalho. E a sala de aula, o espaço físico, a terra, enfim, o espaço físico. Só vai ter capacidade plena quando tu tiver um número de estudantes igual ao número de classes, concorda comigo? Aí tu vai ter capacidade plena. Se tu tem menos estudantes do que classes, se tu tem classes vazias, tu vai ter capacidade ociosa, concorda? Vai ser nesse momento de capacidade ociosa que tu tem máquinas não sendo utilizadas, a empresa não está na sua capacidade máxima, que o governo consegue estimular a economia por meio da política fiscal, por meio da política monetária. Porque ele consegue aquecer a demanda, e a demanda sendo aquecida, aquele empresário que usava só uma sala para produzir, agora ele vai usar a outra sala que estava vazia. Ele tem condições de atender esse crescimento da demanda rápido. Agora, a partir do momento que a demanda vai crescendo e vai preenchendo a capacidade ociosa, só vai continuar podendo crescer sem gerar inflação se tu ampliar a oferta. E aí é o longo prazo. Então, o que eu vejo que os governos do PT sempre tiveram essa preocupação, e aí é errado, eu contraponho até no artigo, eu, Pedro, até o próprio Mangabeira, que dava a impressão que o governo adotou um nacional com um consumismo, nacional consumismo, alguma coisa. O governo sempre teve a preocupação do lado da oferta também. O governo se preocupou em ampliar a demanda, transferência de renda, Minha Casa e Minha Vida, essa valorização real do salário mínimo, tudo isso graças à estabilidade monetária, que o pai da estabilidade monetária é Itamar Franco e não Fernando Henrique Cardoso, cujos principais ministros, Fernando Henrique, mas principalmente Rubens Recupero e Ciro Gomes. Fernando Henrique só ganha os louros, né? E os principais economistas que vão formular o Plano Real, Edmar Baixa, Pércio Arida, Lara Rezende, tanto que a proposta Larida já tinha sido apresentada lá no Sarney, no governo Cruzado, que preferiu o Cruzado, e depois se transforma no Plano Real. Então, o que acontece? Essas questões todas já tinham sido... o governo sempre teve essa preocupação do lado da oferta, também com a política industrial, a PDP, melhorar a qualidade da produtividade por meio da expansão da universidade pública, programa Ciência Fronteiras, sem fronteiras, né, ou seja, de ampliar o acesso a qualificar a gente de alta qualificação. Depois o governo Dilma veio com o Pronatec para tentar qualificar. Tudo isso era uma preocupação de aumentar a produtividade da economia. Ou seja, havia essa preocupação pelo lado também da oferta, né, de aumentar a produtividade, de ampliar a capacidade produtiva, tal. Só que muitas dessas medidas não deram certo. Então, na verdade, tu tem essa ideia de ampliar a demanda, isso muito mais forte no governo Lula e Dilma, porque nos governos do Temer, Bolsonaro, tinha muito essa ideia de preocupar com o lado da oferta. E no governo do PT, eu vejo essa preocupação de ampliar a demanda, mas sabendo que se essa demanda começa a crescer e ocupar essa capacidade instalada, vai gerar pressão inflacionária. Então há uma preocupação, e aí explica o lançamento da nova Indústria Brasil, lançado agora em fevereiro, que é uma política industrial, que ontem até estava uma live sobre política industrial, né? Uma até das mentoras, uma das economistas que estão elaborando isso, e eu até fiz essa reflexão com ela, olha, a nova política industrial tem muitas coisas semelhantes à PDP lá do Lula, inclusive esse complexo da saúde, que estava lá na PDP, e outras coisas mais, né? A própria criação das letras de câmbio, agropecuário, o agropecuário ganhou muito, né, no governo Lula, embora ideologicamente são muito críticos por conta dessa questão, né, do patriotismo trazido no governo Bolsonaro, e o PT errou muito, na minha opinião, essa coisa de largar as questões dessa questão do patriotismo, né,
embora nada mais nacional do que a defesa da Petrobras, do BNDES, que os governos Lula sempre fizeram. Então, foram governos nacionalistas, sim, mas não patriotas. Ou seja, esse cultivo das cores, que nem o Bernardo aí está com a bandeira atrás, até porque tem diferença entre nacionalismo e patriotismo. Já tem uma outra live que eu fiz com as meninas lá do PDT, lá de BH, Rosas do Sertão, acho, não lembro o nome. Nós fizemos uma live fantástica falando sobre a diferença entre patriotismo e nacionalismo. E o governo Bolsonaro foi um governo patriota, mas não nacional. Não tem nada de nacionalista no governo Bolsonaro, mas é patriota. Né? Tá lá, patriota até demais, né? Porque tu vê até o Bolsonaro fazendo referência à bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, um pouco nessa linha. Então, tu tem essa preocupação, sim, com a demanda, mas tu tem a preocupação com a oferta. É essa que é umas coisas que eu critico bastante, que as pessoas às vezes não se dão conta. Os governos do PT tiveram tiveram política industrial. Pesquisem depois em casa, PDP, olhem lá, pesquisem a fundo o que foi a política de desenvolvimento produtivo e comparem com a nova indústria Brasil lançada agora no terceiro governo Lula. Eu não estou lendo se tem pergunta no chat também, mas se quiserem, estou por vocês agora. Opa, a gente já está encerrando aqui, né? Chegamos aí 1h40, deu para aproveitar. Eu gostaria de encerrar a live trazendo 3 recomendações para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, né? Que vai ficar aí guardado no canal gravado. A nossa função aqui na Central do Trabalhismo é de propagandear, de divulgar o trabalhismo brasileiro. Né? Há todo um apagamento histórico muito forte disso. Isso vem aí de 21 anos de ditadura reacionária. Depois, houve, inclusive, né, a gente não comentou aqui, um auxílio de agentes da ditadura a uma esquerda antitrabalhista. Isso não é conspiração. O próprio Paul Singer, o pessoal lá do PT, de certa forma reconhece. Não digo aqui que o petismo é reacionário, nem que o Golbery, por exemplo, fosse petista, mas para dissolver o trabalhismo. Então, a nossa missão aqui é resgatar essa identidade política que é nacionalista, revolucionária, de certa forma, né, e que é tão importante para o nosso país. Então, eu vou apresentar aqui, primeiro, já até trouxe, né, o livro do próprio Cássio, né, o Projeto de Nação do Governo João Goulart. É um livro muito bom, que ele é mais específico do que o do Muniz, porque ele trata do projeto, né? Inclusive traz aí um apanhado sobre as reformas de base, detalhando melhor, e também o próprio livro do Muniz, que é um livro, inclusive, mais denso, porque trata de muito assunto. A leitura é até um pouco mais difícil por isso, mas vale muito a pena, que é esse aqui. Eu tenho a edição antiga, que é o governo João Goulart e as lutas sociais no Brasil. E, por último, eu acho que esse é mais fácil, porque você acessa no próprio YouTube, tem aí disponibilizado completo, e não é lendo, né, porque o hábito da leitura é muito difícil de se adquirir, às vezes nem todo mundo tem. Então, o filme, né, que inclusive o Cássio citou, que é do Silvio Tendler, Django, né, traz aí uma perspectiva histórica muito valiosa sobre esse período, que é de radicalização do Brasil, de implementação de um projeto que modificaria as bases do nosso país, que foi castrado por uma influência estrangeira, mas também nacional, burguesa, que não queria ver o Brasil se libertar das amarras que o aprisionam aí desde os períodos coloniais. Né? Então, encerrando aqui, eu gostaria de agradecer ao Lucas, porque eu acompanhei o empenho dele todo, toda a parte técnica foi o Lucas que está cuidando, né? Então, e agradecer muito, estar ao lado do Lucas nesse projeto é muito importante, ele é fundamental. Sem o Lucas nem tinha Central do Trabalhismo. E agradecer muito também ao professor Cássio, porque a gente estreou, eu acho que muito bem aqui. A gente conseguiu trazer uma conversante pertinente nessa primeira live aqui,
E é isso, muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Lucas, também a quem está assistindo ao vivo, posteriormente também. Quero agradecer ao Lucas, né? A ti também, Bernardo. Eu acho fantástico, assim, eu fico pensando assim, a gente vai ficando mais velho, mas a gente não sente, né? Eu me sinto na idade de vocês. E eu fico assim, pô, cara, é fantástico ver os caras de 20 e poucos anos com essa cabeça, com esse conhecimento. Pô, se todos os jovens tivessem a cabeça de vocês dois, entre outros, a gente teria um país maravilhoso no futuro. Então eu fico muito orgulhoso, até, né, muito emocionado até do convite, muito orgulhoso mesmo, né, de terem brasileiros assim com a formação, com a luta, com o entusiasmo de vocês. E eu acho que esse é o trabalho. Eu acho que a única alternativa viável dentro do capitalismo é o trabalhismo, né? E um trabalhismo cada vez mais socialista, ou seja, um trabalhista cada vez mais social, né, levando direitos, benefícios para as pessoas. Então, eu gostaria de agradecer de coração ao Lucas e ao Bernardo. Eu gostaria de falar 4 frases bem polêmicas, porque vocês têm me acompanhado aí nas redes e sabe que eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma tropa para não sair também. Então, eu não tenho medo de xingamento, isso aqui. Olha que eu já fui massacrado desde a época da eleição lá, que eu sugeri que o Ciro deveria renunciar à candidatura. Eu votei no Ciro no primeiro turno e tal. Aí ficam dizendo que eu não votei, que eu traí, etc. E acho que seria muito inteligente se ele tivesse feito isso. Ele seria a grande força política hoje. Mas, infelizmente, às vezes não se pensa com o cérebro, mas com o fígado. Eu quero dizer 4 frases bem polêmicas, algumas bem polêmicas. Primeiro, o Brizola foi o melhor presidente que a gente nunca teve. Tá? Acho que o Brizola foi um cara que merecia muito, e talvez ele seria o candidato lá em 65, porque quando os militares deram um golpe, eles prometeram que ia ter eleições em 65, tanto o JK, Ulisses Guimarães apoiaram as eleições lá, né, o regime e tal, e não houve as eleições em 65. E a velha frase, né, cunhado não é parente, Brizola para presidente, eu acho que teria a chance do Brizola ser candidato, sim, e talvez fosse. Então, o Brizola foi o melhor presidente que a gente não teve. A segunda frase é que o golpe de 64 foi contra o trabalhismo, eu tenho convicção disso, foi para impedir que o trabalhismo avançasse, né? Depois até o próprio Goebbels, etc., acabam favorecendo o surgimento do PT, justamente porque se viam que esse PT não tinha essa visão trabalhista histórica, então para tentar enfraquecer o movimento do Brizola, etc., concordo contigo, Branda. Então, o golpe de 64 foi contra o trabalhismo, tá? Talvez a frase mais polêmica de todas aí, que até para trazer bombar a live aí, o Lula é o maior líder trabalhista vivo da atualidade, né? E podem me chamar para debater isso, mas não é. E a quarta, que aí, para quem não ficou com aquela coisa, Lula, que aí embaralha as ideias, o trabalhismo do PT não é o mesmo do PDT. São trabalhismos diferentes. O trabalhismo nosso do PDT, do PTB, é um trabalhismo raiz. O PT seria um trabalhismo Nutella, seria um trabalhismo raiz, você é histórico, qual é a origem do positivismo, e o PT não tem essa origem do positivismo. Mas são ambos partidos trabalhistas no sentido de defesa dos trabalhadores, sindical, foco no estado de bem-estar social, então nesse sentido amplo. E aí digo que o Lula hoje, aí desafio quem não concorda, me diz então quem é o líder trabalhista vivo maior do mundo hoje, John Corbyn na Inglaterra, enfim, me diga um nome então se não é o Lula, né? Então o Lula o Lula é um cada vez mais, eu até já falei com a assessoria dele, o Lula tem que falar que ele é trabalhista. No momento que ele começar a se dizer trabalhista, eu acho que muita coisa vai, espero que isso aconteça um dia, né? Então é isso, tá? Quero agradecer de coração, muito obrigado, e eu tenho orgulho aí de vocês serem trabalhistas autênticos, e mais adiante vamos fazer uma live lá no meu canal Conversa de Café sobre o trabalho de vocês. Obrigado a todos que estão assistindo, e pessoal que discordar de mim não precisa me xingar. Eu não tenho nada contra as pessoas, o meu campo de debate é nas ideias. Quem me conhece pessoalmente provavelmente vai gostar bastante de mim. Desculpe a modéstia. Eu falei mesmo, quando eu compartilhei a live, eu falei, se você não gosta do Cássio,
faça perguntas. Eu abri para perguntas, falei, ó, faça perguntas respeitosas, né? Enfim, quero agradecer aos dois, tá? Quero dizer agora, só para finalizar, pedir para que todos contribuam com a Central do Trabalhismo. Nós somos uma mídia independente a favor e a serviço do trabalhismo e do socialismo. Nós estamos aqui para divulgar, acima de tudo, uma ideia. Uma ideia, tanto eu quanto o Bernardo, somos militantes trabalhistas, também nos identificamos com o marxismo e estamos a serviço disso. Se você se identifica, te convido para nos seguir e para contribuir conosco. Muito obrigado e terça que vem a gente se vê de novo. Valeu!